Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Corpo de idoso que estava desaparecido é localizado no Rio Paranaíba. Violência, homem assassinado em casa no bairro Quebec, em Patos de Minas. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Motociclista fica ferido após motorista avançar sinalização de parada obrigatória. Acusado de torturar e manter em cárcere esposa e filhos é preso em Patos de Minas. Polícia Civil investiga a autoria de perfil falso que ataca pessoas em João Pinheiro. Diário Oficial publica 1.000 multas de trânsito aplicadas em Patos de Minas. As novas mudanças na Previdência Social que entram em vigor neste mês. Nível do Rio Paranaíba continua subindo e chega a mais de 7 metros do normal. Com a proximidade da volta às aulas, mãe reclama de negativa para vacinar o filho contra a Covid em Patos de Minas. Após o Sintrasp reivindicar reajuste salarial de 17,5% para servidores, o prefeito faz contraproposta de 8%. Minas Gerais registra quase 7.000 casos prováveis de dengue em janeiro. O alerta para se precaver contra a ação criminosa que utiliza o Pix para aplicar golpes. Tudo isso e muito mais, agora no NTV News. Na noite desta terça-feira, um acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta foi registrado no bairro Alto Caiçaras. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro dirigia a rua Nito de Deus Vieira e avançou a parada obrigatória, quando o motociclista, que trabalha como entregador, bateu no lateral do carro entre as duas portas. Com a colisão, o capacete do motociclista foi arrancado e caiu com o corpo no chão. Uma equipe do SAMU esteve no local e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia sem lesões aparentes. O motorista é de Três Marias e estava de passagem na cidade. A polícia de Patos de Minas prendeu um homem acusado de torturar e manter em cárcere privado a esposa e os 3 filhos. Essa mulher, que tem 33 anos, foi resgatada finalmente pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira no bairro Padre Eustáquio, em Patos de Minas, depois de viver momentos de horror, inclusive pelo próprio marido, que mantinha, segundo ela, em cárcere privado. Toda a situação acabou sendo descoberta porque os vizinhos desconfiaram das agressões, ouviam barulhos e acabaram denunciando toda a situação. Este homem foi preso, foi trazido aqui para a delegacia de plantão de Patos de Minas. O nome dele é o Jaziel Gessé Amâncio, de 32 anos. Esse homem que aparece nas imagens aí, sendo colocado em uma viatura da Polícia Penal e sendo levado para o presídio de Patos de Minas. Toda a situação, como eu disse, foi descoberta através de vizinhos que denunciaram, só que a Polícia Militar também conversou com essa mulher. Chegou até essa casa e, em primeiro momento, ela não queria contar o que estava acontecendo, negou as afirmações feitas pelos vizinhos. Foi aí que a polícia ganhou a confiança dessa mulher, levou ela para um quarto e, depois de vários minutos de conversa, ela acabou confessando toda a tortura que vivia com o Jaziel. Ela contou que, em certas situações, o homem agredia também os filhos, sendo um de 6, outro de 9 e outro de 12 anos. O de 6 anos, por exemplo, teria levado uma paulada na cabeça. Toda essa situação era vivida, segundo a mulher, por vários meses, por muito tempo, e ela contou para a polícia que não se lembra a última vez que colocou os pés para fora de casa, que era mantida em cárcere privado junto com os filhos e que era monitorada a todo momento. Antes de ser preso, o Jaziel teria feito ameaças à mulher, dizendo que se ela contasse alguma coisa para as autoridades, ela iria ver com ele. E toda a situação foi encaminhada para a delegacia da mulher, vai ser investigada através de um inquérito policial, enquanto o Jaziel Gessé Amâncio aguarda preso no presídio de Patos de Minas. Essa mulher contou que estava com dores na cabeça, no abdômen, e ela estava bastante abatida, de acordo com a polícia. Essa ocorrência, inclusive, chamou a atenção do capitão Diomásio, da Polícia Militar, que é acostumado com esse tipo de situação, só que chamou a atenção pela brutalidade do homem, pelo arbitrarismo, por toda a conduta que ele vivia, mantendo essa mulher em cárcere privado.
Agora toda a situação vai ficar a cargo da Polícia Civil de Patos de Minas. Essa operação da polícia aconteceu graças à denúncia da população, que pode estar denunciando através do 190, o 181, que é o disco denúncia, ou até mesmo pelo próprio número de denúncia à violência doméstica, que é 180. A polícia vai então agora tomar conta de toda a situação a respeito deste caso. A mulher foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas para serem feitos os exames de corpo de delito. Os filhos estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar de Patos de Minas e estão na custódia da avó materna. Na tarde de hoje, um caminhão teve os pneus incendiados após atingir a fiação da rede elétrica em uma propriedade rural próxima à BR-365. Um acidente que poderia ter se terminado em tragédia teve um final feliz e o Corpo de Bombeiros esteve presente para prestar auxílio a esse trabalho que aconteceu na BR-365 a cerca de 10 km de Patos de Minas. Tenente Pedro, o que aconteceu nesse acidente envolvendo um caminhão e uma fiação elétrica? No local é uma fazenda, fica aproximadamente 10 km de Patos de Minas, sentido Patrocínio. O caminhão estava transportando uma colheitadeira, uma prancha, um caminhão prancha transportando a colheitadeira, e ao passar próximo à sede da fazenda, essa colheitadeira atingiu a rede de fiação de alta tensão, né? No momento, começou a pegar fogo nos pneus do caminhão e da colheitadeira. As pessoas que estavam em solo, à distância, orientaram que o condutor do caminhão e o passageiro permanecessem no caminhão, né, por segurança, e ao tentarem se aproximar, as próprias pessoas que estavam em solo sentiram uma sensação assim de formigamento, alguma coisa de que o solo estava energizado. Então o bombeiro foi acionado, a prestadora de serviços elétricos também foi acionada, né, nós deslocamos para o local. Chegando ao local, como os pneus do caminhão, alguns pneus estouraram e o pneu da colheitadeira também, um deles estourou, acabou que a colheitadeira ela baixou alguns centímetros, então ela acabou perdendo contato com a rede. Entretanto, né, a proximidade da rede com a colheitadeira, por si só já é um motivo, né, de haver o que nós chamamos de arco voltaico. Você não precisa tocar na rede fisicamente, né? A proximidade ali de até 1 metro já é motivo para a energia ela fazer contato com o equipamento. Então, nós orientamos que eles permanecessem no local, né, até que a rede fosse desligada. Felizmente, devido a eles manterem a calma, né, e permanecerem no local, em princípio esses pneus começaram a pegar fogo e estouraram, mas depois eles pararam. Então não foi necessário combate, nós ficamos em prevenção e ao final foi possível tirar eles com segurança. E, tenente, você estava me dizendo que essa situação é mais frequente do que parece, né? Sim, é uma ocorrência muito frequente, tanto na área rural, onde nós temos aí caminhões transportando maquinários, quanto na área urbana, onde também temos caminhões transportando equipamentos altos. Temos o pessoal que trabalha na construção civil, que também manuseia vergalhões, né, réguas de metal e tudo. Então, esses contatos de metal e de maquinários com a rede elétrica são muito frequentes. Num caso desse, se houver o contato, o ideal é que a pessoa permaneça dentro do veículo, que é um local mais seguro, até que a rede seja desligada. Se o veículo começar a incendiar e for necessário que ela desça do veículo, ela não deve descer como a gente desce normalmente, ela deve saltar do veículo, né? Em último caso, esse é o último caso, ela deve saltar do veículo o mais distante que ela conseguir e ela deve tentar cair com os 2 pés próximos, né, juntos ou o mais próximo possível. E daí para frente ela vai caminhar com passos bem curtos, afastando-se rapidamente do local onde o veículo está. Depois do intervalo aqui no News, corpo de idoso que estava desaparecido é localizado no Rio Paranaíba. Polícia investiga perfil fake usado para atacar pessoas em rede social. E homem é assassinado em casa no bairro Quebec, em Patos de Minas. Foi registrado na manhã desta quarta-feira o primeiro homicídio de 2023 em Patos de Minas. A vítima foi alvejada com um disparo de arma de fogo em sua casa, no bairro Quebec. Bruno Ferraz Rocha tinha 32 anos e foi assassinado dentro desta casa, que fica
em uma rotatória do bairro residencial Quebec, em Patos de Minas, em frente à rua Sebastião Ferreira de Miranda. De acordo com as informações apuradas através de relatos de testemunhas pela Polícia Militar e Polícia Civil, os criminosos ou o criminoso teria chegado no local, aparentemente de carro. Uma bicicleta também foi encontrada no local e a polícia vai investigar se não teria sido usada também para cometer esse crime. A informação é que ao chegar nesta casa, essa está logo atrás de mim, o criminoso entrou, deu um tiro para o alto e logo depois, com a vítima acabando de acordar, teria dado outro tiro no rosto dele, na altura do nariz. O SAMU ele chegou a ser acionado, veio até o local para tentar salvar a vítima, mas infelizmente ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Rapidamente, equipes da polícia e da polícia militar, perícia, equipes de inteligência da polícia militar vieram até o local para tentar elucidar esse crime. Nós já temos uma linha de investigação pronta. Logicamente que o fato aconteceu agora há pouco, mas tenho entendimento que em breve já teremos autoria definida nele mais esse caso. E nós pedimos para a população que continue nos repassando as informações necessárias, porque sem essas informações nós não conseguimos dar mais um passo. É sempre necessário que a população saiba o papel dela, que é o papel inicial, é o papel de que a gente possa ter as informações e fazer esse filtro, chegando então à autoria delitiva desses crimes que infelizmente acontecem aqui em Patos de Minas. Acreditamos aí mais um caso que vai ser desenvolvido o trabalho de investigação da Polícia Civil, com informações repassadas tanto pela sociedade quanto pela própria Polícia Militar. E tudo isso aí vai se desenvolver e vai acarretar na identificação desse autor. Sobre a motivação do crime, ainda tudo está sendo apurado, mas em primeiro momento trata-se de uma dívida que Bruno tinha com outra pessoa. O que nós temos de informação é que não seria a situação da casa, não teria nada relacionado a essa casa, e sim uma outra situação de dívida, que nós vamos agora desenvolver a investigação para que chegamos então aos autores que cometeram esse crime, tanto aquele que efetuou o disparo, quanto aquele que deu fuga ao autor do crime. O corpo de Bruno Ferraz Rocha, de 32 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas, aonde vão ser feitos os exames que vão comprovar a causa da morte. A polícia vai continuar investigando o fato. Temos de indícios que poderiam ser duas pessoas, uma que efetuou os disparos e a outra que deu suporte de caminhada para esse indivíduo poder chegar aqui e fugir com rapidez. O corpo de um idoso que estava desaparecido desde a semana passada foi localizado no início da tarde de hoje, no Rio Paranaíba, em Patos de Minas. O corpo de um idoso que estava desaparecido há cerca de 10 dias foi encontrado no Rio Paranaíba, aos fundos do bairro Jardim Quebec. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e quem dá detalhes de como isso aconteceu é o Tenente Pedro. Tenente, como que vocês encontraram esse corpo? O senhor ele desapareceu no dia 16. No dia 17 iniciaram-se as buscas, né? O bombeiro realizou buscas no local onde a família alegava que ele desapareceu, né? Se afastou da família lá e acabou desaparecendo. E desde então vem sendo feitas buscas na área, tanto na área rural, onde foi o desaparecimento, quanto na área urbana, porque houve informações que poderia estar na área urbana, de avistamento dele na área urbana, né? E tal. E na data de hoje estava sendo feito busca tanto na área em terra, né, com o pessoal, inclusive o pessoal do Canil de Uberaba, que veio com os cães de busca para apoiar nos trabalhos, quanto também estava sendo feita busca no Rio Paranaíba, porque o local onde houve o desaparecimento, aos fundos da fazenda lá, dava acesso ao rio. Né? Desde o primeiro dia o pessoal fez busca nas margens do rio, né, porém hoje estava sendo feita busca dentro do rio mesmo, nas águas. Então a guarnição encontrou, né, estava fazendo busca embarcada, né, eles localizaram o corpo nos fundos do bairro Quebec e foi feito lá o acionamento da Polícia Militar, Polícia Civil, foi feito a retirada, né, levado para o IML, onde a família reconheceu. Certo, e tenente, no início desse mesmo mês, um outro homem foi encontrado passando ali perto da Ponte do Bigode e as pessoas acionaram o Corpo de Bombeiros, né? Como que as pessoas podem proceder no caso de encontrar algum cadáver em rios ou mesmo em algum lugar, algum local ermo? Sim, o Rio Paranaíba é um rio caudaloso, não, ainda mais nessa época agora do ano que está cheio, então assim, é um rio que é muito perigoso você entrar no rio. Então, se uma pessoa avistar um corpo, né, na superfície do rio, a orientação é que ela pegue uma boa referência, né?
Se possível, através de WhatsApp, ela pode, no local que ela está, ela pode enviar localização, não precisa de sinal. Quando ela estiver no local que tem sinal, essa localização é transmitida e ela vai ter essa localização. Enviando para o Corpo de Bombeiros referência, essa localização de WhatsApp facilita muito o trabalho nosso, que a gente pode iniciar a busca a partir da onde a pessoa informou, né? E esse corpo vai estar possivelmente abaixo da onde ela avistou e a gente faz a busca e a recuperação desse corpo. Tenente, outro cuidado nessa época de muita chuva é que o nível do rio sobe, né, e fica perigoso para as pessoas nadarem, né? Quais são as orientações para quem quer entrar em algum rio nessa época do ano? Primeiramente, se a pessoa não tem habilidade, né, para nadar, não sabe nadar, é preferível que ela não entre, para evitar o afogamento, né? Se pessoas forem fazer piquenique, passar final de semana na beira do rio, muito cuidado com crianças, né, com pessoas embriagadas e com pessoas idosas, que podem afastar do grupo e acabar entrando no rio, né? Se uma pessoa começar a afogar, para fazer o salvamento, o ideal é arremessar alguma coisa para a pessoa pegar e segurar. Ou arremessar ali uma caixa de isopor, uma garrafa PET tampada, né, alguma coisa, preferivelmente que a pessoa consiga segurar e flutuar, ou também um pedaço de madeira, bambu, alguma coisa que você consiga lançar para a pessoa, ela segura, você consegue puxar ela. Com relação à embarcação, são muitos acidentes com a embarcação, as pessoas elas entram na embarcação sem o colete. Não é recomendável entrar na embarcação sem colete. Inclusive, quem sabe nadar também tem que usar o colete, né? Muitas vezes a pessoa alega que sabe nadar e não precisa do colete. É a mesma coisa de falar que sabe dirigir e não precisa de cinto. Acontece um acidente, a pessoa vai ficar desprotegida. O colete ele tem que ser colocado nas crianças, nas pessoas adultas, nas pessoas idosas, sabendo ou não nadar. No caso de um acidente, o colete vai dar proteção para a pessoa. Nossas águas, elas não são águas extremamente frias. Então a pessoa estando de colete, se acontecer a embarcação virar, ela vai cair na água. Se for água corrente, a própria correnteza vai levar ela para a margem. E se for água parada, ela vai com o próprio vento ali, ou ela também remando, ela vai conseguir chegar na borda. A água não está tão fria, então não tem perigo dela morrer por hipotermia, né? Outra situação, jet ski. Não se anda de jet ski sem colete. As pessoas insistem em andar de jet ski sem colete. Aí a 50, 100, 150 metros da margem da represa, a pessoa faz uma curva, cai de jet ski sem colete. Como que vai fazer? Né? Não sabe nadar ou sabe nadar precariamente. Romper 100 metros a nado é uma distância muito grande e a pessoa que não sabe nadar bem ou que não sabe nadar nada, ela não vai conseguir. Então, usar o colete sempre, quando for usar a embarcação. Questão de quem vai operar, quem vai conduzir a embarcação, a chave da embarcação, tanto do motor de popa quanto do jet ski, ela tem uma corda que é passada no pulso, né, no punho da pessoa condutora. Se ela cair, a chave vai sair do motor e a embarcação vai desligar. É outra coisa que as pessoas deixam de observar. Quando acontece o acidente, a embarcação, se a pessoa não fizer isso, a embarcação vai embora e a pessoa acaba ficando sem como se usar a embarcação para voltar para a embarcação ou para se proteger, né? Talvez está sem colete, ela poderia estar segurando a embarcação, mas ela perde esse recurso também. Então são dicas de segurança simples e são lógicas, não são coisas óbvias, mas que as pessoas acabam deixando de observar. Então o bombeiro reforça, né, para evitar o afogamento e as mortes que infelizmente acontecem muito no nosso estado. Em João Pinheiro, um perfil fake em rede social virou caso de polícia. A página tem distribuído conteúdos que atacam a honra e difamam as pessoas. Pelo menos 30 foram vítimas, entre elas o delegado da cidade. Um perfil falso criado em rede social tem espalhado injúria, calúnia e difamação em João Pinheiro. Até o delegado da cidade foi alvo. Nesta postagem, questiona a conduta e chama o policial de folgado. Os autores da página não se identificam e o nome do perfil foi mudado algumas vezes. A situação virou caso de polícia. Pelo menos 3 pessoas podem estar envolvidas. Um perfil na rede social Instagram estaria difamando, injuriando, caluniando e cometendo crimes contra a honra de servidores públicos aqui na cidade de João Pinheiro. Diante desses fatos, tomei providências no sentido de instaurar um inquérito policial. A gente já preservou todas as evidências digitais desse suposto autor. A gente não descarta que esse perfil seja não só uma pessoa, mas mais de uma pessoa
Caso for constatado que 3 ou mais pessoas estejam participando desse perfil, a gente vai colocar na associação criminosa. Após a polícia anunciar a investigação nesta terça-feira para identificar e responsabilizar os autores, a conta em rede social foi desativada. Cerca de 30 pessoas foram citadas no perfil falso, com postagens que afetam a honra e caluniam, e diante aos diversos crimes cometidos, a lei prevê pena severa. Pode chegar até 100 anos de detenção, tendo em vista que difamar em ambiente virtual, em redes sociais, a pena é de até 3 anos. A nossa equipe aqui, da seção de repressar crimes não violentos, junto com a Delegacia Especializada de Crime Cibernético lá em Belo Horizonte, já estão no caso, já estão efetuando diversas diligências no sentido de descobrir a autoria. Verificamos em uma análise preliminar em torno de 30 vítimas. Caso consigamos identificar o autor, e vamos identificar, ele pode pegar até 90 anos de prisão. Quem compartilha mensagens desse tipo também pode ser responsabilizado. O Código Penal também ele aduz que aquele que propala, divulga e compartilha esse tipo de mensagem também responde pelas mesmas penas do autor das mensagens difamatórias. As investigações já estão em andamento, já estão bem adiantadas, inclusive, de acordo com a decisão do Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o autor ele se encontra em flagrante delito por se tratar de crime permanente. Então, enquanto essa página estiver online, o autor está em flagrante permanente. Existe uma cultura no Brasil de que os crimes, que a internet é terra de ninguém. Entretanto, de uns tempos para cá, com o avanço da tecnologia, nenhum crime mais fica anônimo. Tudo que é conectado à rede de internet é gravado, é registrado e tem como sim ser auditado. O delegado Daniel Pedro reforçou ainda que as pessoas citadas pelo perfil falso que se sentirem lesadas devem procurar a delegacia. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira. Você vai ver que o nível do Rio Paranaíba continua subindo e chega a mais de 7 metros o normal. Em Minas Gerais registra quase 7.000 casos prováveis de dengue em janeiro. A Previdência Social Brasileira completou essa semana 100 anos, mas a reforma da Previdência realizada em 2019 adiou o planejamento de muita gente que sonhava em se aposentar. Neste mês, novas mudanças entraram em vigor. Surpresa e decepção para a Vilma. Ela tem 60 anos e esperava se aposentar em 2023 para cuidar da mãe que sofre de Alzheimer. Mas vai ter que esperar. Eu fiquei muito decepcionada, isso me impactou muito. Eu trabalho desde 14 anos e comecei a contribuir com 16, né? Teve intervalos, né? Dei uma parada e não contribuí por fora, foi meu erro. A gente não pensa, né? Quando a gente é nova, a gente não pensa dessa forma, né? Hoje eu me arrependo de não ter contribuído, pois já era para eu estar com 30 anos e não de contribuição e não tenho. Mas eu estava com muita esperança de aposentar agora. Para minha surpresa, com essa nova reforma, não vou conseguir mais. Homens e mulheres vão ter que trabalhar mais para se aposentar. Em média, 6 meses mais. É bom ficar claro que isso não é uma mudança decorrente do atual governo. Isso é uma mudança que já está prevista lá em 2019, que a cada ano vai dificultando mais o acesso às regras da aposentadoria. Então, a partir agora de janeiro de 2023, as regras se endureceram mais um pouco. Na regra dos pontos, tempo de contribuição mínima de 30 anos para mulheres e de 35 anos para homens, somados à idade do trabalhador, as mudanças são: mulheres agora precisam somar 90 pontos para se aposentar, e não mais 89. Homens agora precisam somar 100 pontos para a aposentadoria, e não mais 99. A pontuação aumentará ano a ano até atingir o limite de 100 para mulheres e 105 pontos para homens. Na regra da idade progressiva, para quem não atingiu os pontos suficientes, mas completou a contribuição necessária, a mudança é na idade. Homens só poderão se aposentar aos 63 anos e mulheres aos 58 anos. É preciso ficar atento, já que a idade mínima sobe 6 meses a cada novo ano. Na regra da idade mínima, homens agora têm que ter 63 anos de idade e mulheres 62 anos.
Esse é o último ano em que a idade mínima passa por ajustes. Para quem também optou pela previdência privada, que também tem novidades já vigorando, é bom ficar atento a algumas dicas. A previdência privada, ela não resolve a vida da pessoa de modo geral, porque as taxas ali embutidas são muito altas, né? Existem algumas pegadinhas ali que não estão muito claras. Por exemplo, se a pessoa sai do emprego, né, por decisão própria, normalmente a cota do empregador não reverte ao empregado. Então tem algumas situações que acabam limitando. Então às vezes a pessoa acha que aquilo é um patrimônio que ela está construindo, mas está cheio ali de cláusulas do meio que vem trazer obstáculo no momento que ela mais vai precisar. O que é mais ideal é que ela faça a sua própria previdência, né, através de uma boa poupança. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais atualizou os registros de dengue, chikungunya e zika no estado. Minas Gerais já tem quase 6.700 casos prováveis de dengue esse ano e 2 mortes são investigadas. De chikungunya são 2.850 notificações e de zika 3 casos prováveis no estado. Ainda conforme o boletim epidemiológico estadual, em Patos de Minas foram confirmados 90 casos de dengue em janeiro. O volume de água do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, continua subindo e voltou a marcar mais de 7 metros. O nível de água do Rio Paranaíba voltou a subir. Na medição de segunda-feira foram registrados 5 metros e 80 centímetros acima do nível normal. Na medição oficial desta quarta-feira foram registrados 7 metros e 10 centímetros, um aumento de 1 metro e 30 centímetros até o momento nesta semana. Segundo dados da Central de Assistência Social às vítimas das enchentes, 71 famílias estão desalojadas, totalizando 186 pessoas. Desalojadas são aquelas pessoas que foram afetadas pelas enchentes, porém têm um local para se abrigar. Já as famílias desabrigadas, totalizando 10, no total 24 pessoas, são aquelas famílias que não possuem um local para se abrigar com a chegada da chuva, né, no caso das enchentes, e que necessitam de auxílio da Prefeitura Municipal. Todas as 10 famílias foram direcionadas para abrigos provisórios disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. O tempo se mantém estável com calor e ocorrências de chuva em consequência do canal de umidade direcionado para o estado. Vamos então conferir a previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste deve ser com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo o IMET. A umidade relativa do ar registra 80%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em João Pinheiro, as temperaturas variam entre 20 e 29 graus. Em Carmo do Paranaíba, de 19 a 25. Em Lagamar, variação de 21 a 27. E em Patrocínio, mínima de 19 e máxima de 26 graus nesta quinta-feira. A seguir tem a análise da notícia aqui no News. Após Sintrasp reivindicar reajuste salarial de 17,5% para os servidores, o prefeito faz contraproposta de 8%. E Diário Oficial publica 1.000 multas de trânsito que foram aplicadas em Patos de Minas. As negociações da campanha salarial para o funcionalismo público municipal continuam sendo realizadas entre o Sintrasp e a Prefeitura de Patos de Minas, como você vê aí nessa imagem, né? A reivindicação da categoria é de um percentual de reajuste de 17,5% nos salários e mais 20% no cartão alimentação. Na primeira rodada de negociação, o prefeito Luiz Eduardo Falcão fez contraproposta de 6,50% nos vencimentos e de 6,50% no cartão. Mas a comissão rejeitou, né? A comissão salarial rejeitou essa contraproposta. Nesta quarta-feira, e essa foto que você está vendo aí, nesta quarta-feira, um novo encontro foi realizado. O prefeito ofereceu aí 8% dessa vez de reajuste para os salários e de 13,36% de aumento para o cartão alimentação dos servidores. Os representantes do Sintrasp disseram que a nova contraproposta da Prefeitura será discutida em assembleia da categoria.
assunto aqui para a gente abrir a nossa análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, nessa noite de quarta-feira. Boa noite, Ludmila. Nós temos aí um momento de discussão, né, de proposta, contraproposta, reivindicação, e agora a categoria tem 15 dias para fazer essa assembleia, ou 7 dias para fazer essa assembleia e decidir se aceita ou não. Boa noite, Adair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. É um prazo razoável para discutir essa questão do percentual, mas talvez um prazo curto para chegar ao entendimento e a uma definição a respeito disso. Até porque o que o prefeito oferece é menos da metade do que o pretendido pelos servidores públicos do município. Então, provavelmente aí vão acontecer novas rodadas de negociações, de discussões para chegar a um consenso. A gente lembra bem quando aconteceu o último pedido de reajuste também dos servidores. Foi um processo longo, foi um processo em que os servidores também se mostraram reticentes no início pelo percentual apresentado, e agora discutir com mais pessoas, com mais servidores sobre esse índice também do município, que leva em consideração algumas questões, até o próprio fluxo de caixa da prefeitura, que a gente sabe que o município de Patos de Minas, com relação a saúde financeira, está numa situação boa, é uma situação favorável ao município, que tem uma possibilidade de grande, né, de arrecadação. O orçamento, ele é um orçamento importante, é um orçamento alto. Mas também tem a questão de teto de gastos, quanto o município consegue alcançar desse percentual, mas ainda está muito longe do que foi pedido pela categoria, do que foi apresentado como contraproposta do município. Vamos ver aí como é que vai ser esse comportamento de mais servidores com relação a essa contraproposta, se vai ser aceita ou não, ou se vão reivindicar um pouco mais para se aproximar, ou pelo menos passar da metade do valor do percentual de reajuste proposto pela prefeitura com relação ao que foi pedido. A prefeitura alega que não tem como dar os 17%, mas essa é uma margem para negociar bem, né? 17,5%, 8% já foi oferecido, a gente vai continuar acompanhando. Olha, 1.000 multas de trânsito aplicadas durante todo o ano de 2022 em Patos de Minas foram publicadas nesta quarta-feira no Diário Oficial do município. As notificações de multas de trânsito se referem àqueles proprietários de veículos que não foram localizados pelos Correios para a entrega das autuações realizadas em Patos de Minas. De acordo com as informações, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade considerou esgotadas as tentativas de ciências dos proprietários por meio de notificações. Com isso, fica estabelecido um prazo de 30 dias para que todos possam apresentar a defesa das autuações. Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação e tratando-se de infração de responsabilidade do condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo tem um prazo de 30 dias para identificá-lo, sob pena de ser considerado responsável, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Em caso de dúvidas e também envio da defesa ou indicação do motorista infrator, os proprietários devem se dirigir à Rua Vereador João Pacheco 377 ou ligar para o telefone 3821-9714. De Vila Bahia são 1.000 multas de pessoas que não responderam ao chamamento. E aí a gente fica imaginando a quantidade de infrações e de multas que são aplicadas no trânsito de Patos de Minas. É muita coisa, né? Pois é, e vem aquela questão se houve um crescimento, se o que as pessoas entendem por indústria da multa está instalada de volta no município, mas a gente sabe muito bem, se você comete algum tipo de infração ou se você se arrisca em relação a não seguir as normas do Código Brasileiro de Trânsito, você pode sim estar sujeito a esse tipo de penalidade. Então, fez alguma infração, você está ciente, pode ocorrer. A gente tem visto que em Patos de Minas não tem havido qualquer tipo de tolerância com relação ao quantitativo. Esses aí isso representam,
né, esse percentual que não respondeu. A gente tem até buscado informações junto ao município e por enquanto a gente não conseguiu sobre traçar períodos aí para a gente ver se houve aumento ou não, quais são as principais infrações cometidas pelos motoristas, até a título mesmo de alerta. Olha, vamos ficar atentos porque a gente tem, além dos agentes de trânsito atentos, fazendo uma fiscalização muito constante, a gente também tem o apoio da Polícia Militar, que fechou recentemente parceria com a Prefeitura, atenta também às questões de trânsito. Então, vamos ficar atentos para não cometermos nenhum tipo de infração, porque senão a gente tem um efetivo grande para fiscalizar o que a gente está fazendo, se está ou não de acordo com a conduta. A gente também quer esse tipo de fiscalização, Odair, para a própria fluição do trânsito, para sinalização, para indicações e até mesmo a gente tem visto aí um quantitativo enorme de buracos na cidade por conta das chuvas incessantes, que esses agentes também ajam preventivamente, tanto na educação para o trânsito, alertando sobre as condutas, as adequações, o que deve ser feito, alertando sobre locais com mais índices de acidente, as principais infrações, como a gente tem buscado informações e a gente tem tido dificuldade com relação a esse tipo de informação, mas também agentes para orientar o motorista no dia a dia, com essas indicações básicas, como a gente falou, das próprias ruas que andam precárias, para alertar esse motorista, placas, indicações e por aí segue. Que seja uma via de mão dupla para que todas as pessoas que utilizam o trânsito, ou seja, todos nós, possamos aí andar, trafegar com segurança. Até porque nós temos um trânsito com estacionamento rotativo, né? E eu fico curioso com essas informações que a gente ainda não conseguiu do município. Quais são as principais infrações? Quais são as maiores infrações, né? Porque aí a gente entenderia o porquê dessa quantidade. E outra, é curioso perceber que 1.000 condutores de veículos, 1.000 proprietários de veículos não se manifestaram, né? Será que essa informação da multa não chegou a eles ou chegou e foi ignorado? É bastante curioso. Numa frota imensa que a gente tem em Patos de Minas de caminhões, carros pequenos, motocicletas, muita gente, né, que não respondeu o chamamento, né? Pois e aí tem esse prazo para tentar recorrer da multa. Além disso, fazer esse questionamento, apresentar e tentar argumentar caso você tenha algum mecanismo de prova ou de contestação com relação a essas multas. E então a gente tem que ficar atento também aos próprios canais. Não é uma coisa publicizada, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência. A gente vê lá nas publicações diárias, no Diário Oficial do município, conforme consulta que a gente pode fazer na própria internet. Então cabe ao motorista ficar atento ali, se não, o que está acontecendo. E também ao próprio município, do estado, dos entes federativos, de se preocuparem, de criarem mecanismos dessa educação para e com o trânsito também. E foram multas aplicadas de janeiro até o mês 11, mês 1 até o mês 11. Agora, com a publicação dessas multas no Diário Oficial, esse pessoal tem 30 dias. O prazo agora é esse, 30 dias. A partir daí, aí a situação fica mais complicada, porque esgotou-se tudo, né? Esgotou os prazos de chamamento para essas autuações e agora esgota mais um prazo aí para eles fazerem qualquer tipo de argumentação para poder se livrar dessas multas, né? E aí, caso não consiga, independente se recorreu ou não, se não pagar, se não cumprir ali o que está determinado conforme a infração cometida, você vai ter dificuldades para... aliás, você não vai ter dificuldades, você não vai conseguir tirar a própria documentação necessária para continuar andando, trafegando com tranquilidade e regularmente com o seu veículo. Até porque tem muitas situações, Ludmila, que é mais relacionada à pontuação em carteira, né? E aí, às vezes, não era você que estava no veículo, o proprietário, era alguém. Então, você tem um prazo aí para identificar. Não, quem estava no meu veículo foi o fulano de tal. Então, vê aí minha pontuação. Então, tem que recorrer, né? Esse prazo também serve para isso. Porque, na maioria das vezes, a multa, ou em várias situações, a multa é do condutor. E aí, se não se apresenta, fica para o dono do veículo. Então, esse prazo é importante para as pessoas ficarem atentas. A gente faz um rápido intervalo e volta já com muito mais aqui na Análise da Notícia.
Agora a gente mostra a reclamação de uma mulher que, após 3 tentativas, o filho de 4 anos ainda não foi imunizado contra a Covid-19 em Patos de Minas. Em agosto de 2022, o pequeno Pietro José Gonçalves, de 4 anos, contraiu Covid-19. 2 meses depois, ao ser levado pela mãe Gislene Gonçalves para se vacinar contra a doença, foi surpreendido pela negativa do ato, pelo fato de ter adoecido recentemente. O Pietro tinha dado Covid, recentemente, quando saiu a primeira dose para criança de 2 anos abaixo de 5 anos. Aí eu tive que ir com ele no posto, aí a moça me orientou, falou, não, ele deu Covid recentemente, ele não pode estar tomando a vacina. Você volta na próxima etapa da vacinação que a gente vacina ele. Eu tive no posto novamente, em dezembro, a moça falou para mim que estava vacinando a segunda dose e que não ia vacinar a primeira dose dele novamente, que as crianças que estavam ali no local era para vacinar a segunda dose. Aí eu voltei de novo esse mês com eles e foi me negado. Falou que não vai estar vacinando mais as crianças de 4 anos. Gislene conta que desde então foram mais 2 negativas ao filho, que ainda não obteve a primeira dose contra o novo coronavírus. Como ele está sempre gripadinho, tem imunidade baixa, ele está sempre gripando. E aí a segunda vez que a gente teve, ela falou assim, não, ele ainda está gripado, então é melhor você esperar. E agora foi me passado que não vai ser vacinado mais a primeira dose. Então ele está sem a primeira dose, não tem como ele tomar a segunda. E a moça mesmo falou, não, tem bastante vacina aqui no posto, mas a gente não pode dar como primeira dose. Essa é a segunda dose para quem tomou a primeira. Então ela falou que não vai ter mais a vacinação para crianças de 4 anos. Aí eu fico preocupada, porque eu tenho mais 2 crianças, as 2 crianças tomou as vacinas, eu tomei, meu marido tomou, tá todo mundo imunizado, contra a Covid, e ele tem imunidade baixa, e a moça falou que não vai dar na primeira dose da Covid. Ela afirma que chegou a procurar unidades de saúde da família de outros bairros da cidade, mas obteve a mesma resposta. Gislene agora busca providências da prefeitura em relação à possibilidade de imunizar Pietro. A gente pede para olhar com carinho, para ver, porque eu acredito que não seja só ele, Por fato, tem outras crianças que podem ter gripado também na mesma época da primeira dose e não pôde tomar a vacina. Aí a gente fica inseguro, Porque agora parece que vem outra onda da Covid e ele como diz, não está imune à doença, E a gente, toda a família toda teve o Covid o ano passado. Eu tive, meu marido teve, eles 3, as 3 crianças teve. Eu cheguei a ficar internada, aí eu fico com muito medo, porque eu internei, mas o que ficou mais ruim foi ele deu febre, a febre dele ficou com 1 semana de febre, mas foi tratado em casa. E agora não tendo a vacina, a gente fica com medo. A iminência da volta às aulas é outro fator que preocupa Gislene, pois a possibilidade de contágio se intensifica devido ao grande fluxo de alunos. Ele fez o primeiro período do ano passado, agora vai para o segundo período. E assim, até em escola mesmo, o fato dele gripar muito, ele sempre está faltando, sabe? Aí falta 1 semana, melhora, vai de novo, aí ele fica sempre doentinho de novo, aí ele tem que faltar. Ele é grandinho, assim, aparentemente fortinho, mas ele adoece muito. Até assim, em escola mesmo, ele falta bastante devido à imunidade dele ser baixa. A gente fez questionamentos sobre essa reclamação dela para a prefeitura, mas era após as 18 horas. Entendendo o período de trabalho da prefeitura, a gente tem que considerar que ainda não temos uma resposta. A gente aguarda essa resposta para amanhã. Mas a indignação dela e a preocupação é muito válida, A gente traz essa resposta amanhã, até porque essa mãe coloca, pode ser um problema e uma dúvida de muitos. Porque eu vou ao posto de saúde, então eu não tenho condições de saúde para receber a dose naquele momento. E está certo, a equipe que atende naquele momento tem que prestar esse esclarecimento para ver se as condições físicas e de saúde estão condizentes para receber uma vacina. Ela foi orientada em alguns momentos que não seria o período adequado, mas deveria ser orientada quando então deveria procurar e ter essa garantia, já que ela foi em um período em que estava se oferecendo a vacina. Foi dada a ela essa oportunidade para que pudesse, então, garantir a imunização do filho, até por uma questão importante de saúde pública e de vivência, de experiência na própria família com relação à doença, os medos. E num período em que também ela está preocupada, ela vai para a escola, mas contatos com outras pessoas e tudo mais, então eu quero garantir a proteção do meu filho e de outras pessoas também. Então é legítimo, é justa essa reivindicação. Falta aí uma resposta, o porquê
do segundo momento em que as condições físicas eram condizentes para receber a dose não foi dada, e também uma resposta de quando ela deveria voltar, procurar, ou se seria avisada de alguma forma para que fosse então ao posto de saúde para que a criança fosse imunizada. A gente também aguarda uma resposta, até porque é uma reivindicação justa e no momento em que toda essa família está preocupada. Até porque a gente vive um momento em que há um chamamento para as pessoas vacinarem as crianças, então não justifica, né? Já que tem aí, precisamos vacinar as crianças, não justifica essa criança, apesar de tudo que ela colocou, no momento posterior ela não ainda ter conseguido imunizar esse menino. Tem aquela questão daí que a gente sabe bem, da falta do racionamento de doses, de um modo geral. Então vão chegando essas vacinas em conta-gotas, a prefeitura coloca um número disponibilizado, então aquele é o teto, e às vezes, mesmo que a demanda seja maior, foi o que a União conseguiu enviar para os demais entes federados, para o Estado, para que depois faça essa distribuição. Então a gente sabe que tem um número ali disponíveis e vai depender de novo envio para garantir a extensão dessa imunização, mas ao menos seja esclarecida para essa família: olha, a gente não tem vacina, a gente não tem aí previsão de quando vai chegar, ou olha, fique atenta que pode chegar daqui a determinado prazo. O que essa família quer é informação. Então ela chegou num segundo momento em que estava se vacinando somente a segunda dose. A prefeitura faz um calendário dessa forma: primeira dose nesse momento, segunda dose aqui, por conta desse racionamento de doses, pela falta de distribuição para atender toda a demanda. Mas que seja dada uma informação para diminuir a aflição e que essa pessoa então fique atenta para buscar essa dose num outro período, ou mesmo assim, use seus canais, utilize a própria imprensa para informar a população do que gerar todo esse conflito ou essa aflição, como a gente acabou de ver. Até porque a mãe está aflita porque as aulas vão voltar e essa criança vai voltar a conviver com muitas outras, né, no ambiente escolar. Análise terminando, NTV News também. Obrigada, Day Cardoso, pela companhia na bancada do NTV News de hoje. Muito obrigada a você que esteve conosco aqui, viu? Boa noite para todos, obrigada pela audiência, até amanhã. Até amanhã, boa noite, até lá.